Meus amigos, minha saudação a todos. Vamos ao estudo da lição número 12, a lição que fala sobre a verdade presente. O título da lição é a mensagem que vale a pena compartilhar. E a lição do domingo fala sobre a mensagem da verdade presente de Pedro. Que mensagem Pedro tinha para dar às pessoas que ele achava que era tão importante? Nós sabemos que Deus é um Deus de sabedoria, é um Deus de onisciência e nunca deixou que o seu povo fosse pego de surpresa dentro dos assuntos da vida e dentro dos assuntos espirituais também. Por isso, Deus, em todo o tempo da história, ele sempre esteve à frente dos acontecimentos. Basta ver que, na questão do dilúvio, o Senhor Deus deu 120 anos de aviso para toda uma humanidade se preparar. E a humanidade passou pelo maior problema da história, com milhões de pessoas mortas, porque não atenderam o convite divino, o aviso divino. Nós também vemos que na saída do Egito, Deus também alertou as pessoas. E a última praga, a 10ª praga, foi a pior de todas. Moisés foi muito claro, tem que pegar um cordeiro, tem que pegar o sangue dele e colocar nos umbrais da porta, para que o anjo da morte não ceife a vida do filho primogênito. Então, era a verdade presente, era a mensagem que valia a pena compartilhar naqueles momentos. Deus avisou os profetas para que os profetas dessem a mensagem para o povo. Se o povo de Israel não saísse da idolatria, o povo ia ficar 70 anos em cativeiro em Babilônia. E o povo não se emendou, e Deus permitiu. E Nabucodonosor foi e levou o povo todo cativo para a Babilônia. Deus nunca deixa o seu povo sem aviso. Jesus, por exemplo, avisou seus discípulos de que haveria uma destruição em Jerusalém. Ele disse: quando vocês ouvirem que Jerusalém está cercada, vocês devem sair da cidade. Os que atenderam esse aviso foram então salvos porque fugiram para os montes. Jesus estava para chegar ao mundo e Deus enviou João Batista para que pudesse preparar o caminho para que ele pudesse vir. Quem esteve atento, se arrependeu, foi batizado e recebeu o Senhor Jesus Cristo. Então Deus, em todas as épocas, ele nunca deixou o seu povo sem o aviso dos acontecimentos. Essas foram mensagens que valia a pena e valeram a pena elas serem compartilhadas, porque houve salvação de vidas em todos esses momentos que Deus então atuou. Porque quando Deus avisa, é porque Deus está interessado na salvação das pessoas. No ano 79, houve uma erupção de um vulcão, o vulcão Vesúvio. Embaixo do vulcão Vesúvio tinha duas grandes cidades, Pompeia e Herculano. As pessoas foram avisadas: olha, o vulcão vai entrar em erupção. Muitos disseram: é bobagem. E então, no ano 79, o vulcão Vesúvio entrou em erupção de madrugada. Gente, matou todo mundo da cidade de Pompeia e de Herculano. Não sobrou uma só pessoa viva. Os que estavam acordados fugiram para abrigos subterrâneos, mas a fumaça tóxica e a lava derretida preencheu todos os lugares e matou a todas as pessoas. As pessoas diziam: isso é uma bobagem. Qual é a verdade presente que pode nos ajudar nesse tempo em que nós vivemos? Pedro, por exemplo, tinha uma verdade presente para o tempo dele. E a pergunta número 1 dessa parte de domingo é: quais as palavras que Pedro usou para falar da mensagem divina para o tempo dele? E no livro de 2 Pedro 1, verso 12, Pedro diz assim: por isso não deixarei de exortar-vos sempre acerca dessas coisas, ainda que bem as saibais e estejais confirmados na verdade presente. Olha a expressão de Pedro: eu não vou deixar de falar para que vocês fiquem inteirados de que nós falamos uma verdade presente. Então, quais são as palavras que Pedro usou? Pedro usou a expressão verdade presente. Queridos, precisamos conhecer e testemunhar dessa verdade. No tempo de Pedro, a verdade presente era uma verdade que justamente ajudava as pessoas a enxergar um caminho novo, o caminho da salvação, o caminho sem ser o caminho pelas obras, apenas pelas obras como pregavam os judeus na época. E então Jesus Cristo veio com uma metodologia de salvação que incluía a fé e a justificação. E hoje nós precisamos conhecer esse tipo de mensagem que nos ajuda e nos dá assim conhecimento da natureza e do perdão que Deus tem para todos nós. Porque dessa forma, unidos com Deus, foi o que Jesus fez. Jesus veio para nos unir com Deus. Unidos com Deus, nós vamos ter uma natureza nova, nós vamos ter atitudes novas, expressões novas que vão ajudar as pessoas a conhecer Jesus Cristo como o grande Salvador.
Tempos atrás, para vocês terem uma ideia de como Jesus ele é reconhecido como Salvador, aconteceu um incêndio na Inglaterra. Uma igreja foi incendiada. De repente o fogo tomou conta, subiu labaredas enormes, as pessoas nas ruas chegavam para ver o que estava acontecendo, milhares de pessoas, e teve que fazer um cordão de isolamento com os guardas, fazendo uma espécie de uma corrente humana para que as pessoas não se aproximassem do local onde estava ocorrendo o incêndio naquela igreja. De repente, as labaredas enormes fizeram a iluminação de um vitral. Numa das janelas havia um vitral belíssimo, caríssimo, um vitral assim maravilhoso de Cristo crucificado. A hora que o fogo bateu por trás e iluminou aquele vitral glorioso, maravilhoso, com a cena de Jesus crucificado, todos os soldados ficaram em posição de sentido e apresentaram continência para o Rei dos Reis. Porque só Jesus merece esta homenagem, porque Ele é o nosso Salvador. Perceberam como as pessoas sabem que Jesus merece toda a homenagem porque ele fez algo especial? Era essa verdade presente que Pedro estava querendo mostrar às pessoas. Na pergunta número 2, a expressão verdade presente tinha como conteúdo central qual assuntos que os discípulos pregavam. Qual era o conteúdo dessa expressão verdade presente? Pedro diz, eu não vou deixar de exortar vocês a respeito da verdade presente. Qual o conteúdo dessa mensagem verdade presente? Segundo Pedro capítulo 1, 16, diz assim, porque nós não seguimos fábulas engenhosas, quando vos fizemos conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, pois nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. E diz mais ainda, porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando pela glória magnífica lhe foi dirigida a seguinte voz, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. A essa voz, dirigida do céu, nós todos a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Lá no batismo, João Batista ouviu a voz, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. No Monte Santo, os discípulos ouviram a mesma voz dizendo que deveriam seguir Jesus porque ele era o Filho amado de Deus. E Pedro diz, nós ouvimos isto. E não foi fábula, não foi invenção. Então esta era a grande verdade presente que Pedro estava dizendo para as pessoas, que Jesus era o Filho de Deus, era o Messias, porque ouviram de Deus justamente a justificação de que Jesus era o Filho amado. A mensagem da primeira vinda de Cristo mudou o cenário físico e espiritual do mundo, porque aquilo que foi profetizado havia acontecido de verdade, de uma forma gloriosa para o universo, talvez humilde para o ser humano, Jesus nascendo numa estrebaria, mas gloriosa para o universo. O grande Deus nascia numa forma humana, o mistério da encarnação, de maneira que o Criador se tornou criatura, para que por sua vida e morte nós pudéssemos ter o direito de escolha de uma vida abundante. Isso é maravilhoso. O Senhor Jesus nasceu, viveu, morreu e deu o direito do ser humano escolher uma forma de vida abundante, uma forma de vida que possa levá-lo para o céu. Isso justamente tem um custo, e o custo de Jesus diz, vocês têm que transmitir isso a outras pessoas. Não pode ficar apenas para vocês. Por isso que nós dizemos que escolha é algo que depende de todos nós. Deus fez o plano, Deus colocou em evidência o plano da salvação e a escolha é nossa. Numa das construções de São Paulo, um dos homens que estava levantando justamente um prédio, chegou o momento de rebocar o prédio por fora. Era um prédio de 25 andares. E esses pedreiros ficavam em andames do lado de fora. Quando estava rebocando lá, o 18º andar, um pedreiro estava rebocando o lado e na hora que ele foi pegar o caixão de massa, ele acabou tropeçando e acabou caindo no vazio. A morte era certa. Naquele instante estava subindo pelo guindaste lá em cima uma espécie de uma viga sendo levantada para colocar no último andar, para fazer então ali a parte da cobertura. Na hora que essa viga estava subindo, o homem que caiu segurou numa das pontas da viga, porque era a única coisa que passou por ele. Ele então, naquele ímpeto de se salvar, viu a viga, segurou na ponta da viga e aquele balanço, aquele peso daquele homem provocou um balanço e um desequilíbrio naquela viga. Todo mundo já viu o que ia acontecer. Aquele homem segurando naquela ponta da viga, aquela viga ia se soltar daquela amarra, ia se projetar para o chão como uma grande lança.
matando o homem espetado. O que fez um amigo daquele homem que estava segurado na ponta da viga, um pedreiro no andar de cima. Ele percebeu a situação e ele disse: eu preciso salvar o meu amigo. E ele fez uma escolha de salvação para o amigo. Ele tomou distância, ele disse: só tem um jeito, se eu pular no vazio e segurar na outra ponta da viga, o meu peso vai equilibrar a viga e o meu amigo não vai cair. Tomara que dê certo. Ele tomou distância e então veio correndo, pulou no vazio e segurou na ponta da outra viga. E aquela viga então, com o peso daquele homem, se equilibrou e o homem do guindaste lá em cima desceu a viga até embaixo e os dois homens se abraçaram completamente salvos. Queridos amigos, isto foi escolha para a salvação. O homem poderia ter errado, mas ele escolheu fazer essa escolha. O Senhor Jesus fez uma escolha no céu que beneficiou a todos nós. Ele sabia que o ser humano não tinha condições de salvação sozinho, como esse homem dessa viga não tinha condições. Foi o outro que possibilitou a salvação. Jesus se atirou no vazio. Ele não sabia se o ser humano ia aceitar o sacrifício dele. E Jesus deixou essa mensagem para todos nós. Por isso que Pedro dizia: essa é a verdade presente. Eu não vou cansar de exortar vocês. Queridos, muitas vezes a gente não dá muito valor ao que Jesus fez por nós. O homem dessa viga, eu tenho certeza, que deu um valor enorme à decisão daquele homem de pular e segurar na outra ponta daquela viga para salvar-lhe a vida. Certa vez, um rapaz perguntou para o inventor do clorofórmio, que ajuda na anestesia hoje em dia. O nome do inventor do clorofórmio chamava-se James Simpson. E esse rapaz sabia que esse homem era um homem muito inteligente e perguntou para ele um dia: Senhor James, o senhor pode dizer como cientista qual foi a sua maior descoberta? Aquele homem que era um cristão disse: minha maior descoberta é que eu descobri que eu sou um grande pecador e que Jesus é o meu grande salvador. E que por gratidão à salvação eu devo falar disso a todas as pessoas com quem eu entro em contato. O livro do Apocalipse, vamos estudar como sendo uma mensagem que vale a pena compartilhar. Ele fala que Jesus ele veio para esse mundo com uma mensagem de salvação, para que as pessoas pudessem se preparar para o tempo do fim. Finalidade da mensagem de Jesus: preparar um povo para o seu retorno. Essa mensagem ele transmitiu para todos nós. E nós hoje temos esta finalidade, essa incumbência. Isso se chama hoje a verdade presente. No tempo de Pedro ele falou: a verdade presente é mostrar que Jesus nasceu e se tornou o grande Salvador. E no próprio livro de Pedro ele fala: agora eu vou falar de outra mensagem verdadeira que vale a pena compartilhar. A segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Deus está preocupado com as pessoas que formarão o povo dele a ser salvo dentre toda a humanidade. E você faz parte desse povo. Deus seja louvado, Deus abençoe, que nós possamos ter entendido que a verdade presente que foi para Pedro é verdadeira ainda hoje, é uma mensagem que vale a pena compartilhar, mostrar Jesus como Salvador para as pessoas e mostrar a segunda parte dessa verdade, que é Jesus Cristo vindo em glória em breve neste mundo. Que Deus abençoe, obrigado pelo estudo dessa lição de domingo e que Deus possa abençoar você nesses momentos que passarão neste dia. Amém.